Fato importantíssimo no dia de hoje, né? Ibanez Rocha reassumiu o governo hoje, um pouco mais de 2 meses depois de ter sido afastado pelo STF. Mesmo reconhecendo as falhas durante os ataques de 8 de janeiro, ele disse que confia em Anderson Torres. Ibanez começou o primeiro pronunciamento oficial depois do afastamento por decisão do Supremo Tribunal Federal, ao lado do atual secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que assumiu após a exoneração de Anderson Torres, investigado e preso por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Ibanez começou o pronunciamento avaliando como grave as invasões ocorridas naquele dia. O que foi feito nessa cidade, invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, foi muito grave. Então, quando eu recebi a notícia de que estava sendo afastado do governo do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento eu me espantei, porque sempre fui um democrata, então ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. Ibanez falou sobre a relação de confiança com Anderson Torres e explicou por que manteve o ex-ministro de Justiça de Bolsonaro como chefe da segurança no DF, mesmo depois de aconselhado a não manter a nomeação. Tinha intimidade com ele, posso dizer isso de forma muito categórica, a pessoa que, enquanto foi ministro da Justiça, sempre me atendeu, ajudou o Distrito Federal nas diversas demandas, e quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição por uma diferença de 2,5 milhões de votos, eu entendi que seria uma boa pessoa para voltar para o governo do Distrito Federal, até porque ele não queria voltar para a Polícia Federal. A gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer aquilo no 8 de janeiro. Os ônibus começaram a chegar no Distrito Federal no dia 6 e no dia 7, e nós tivemos aquele problema todo, mas não foi, na minha visão, não foi culpa do Anderson. Talvez se ele tivesse sido alertado antes. O governador lembrou do dia em que a Praça dos Três Poderes foi invadida. Pela primeira vez, depois de mais de 2 meses afastado, ele falou publicamente sobre como enfrentou a situação naquele dia, em que ele afirma ter havido um apagão, não apenas na segurança pública do DF, mas também no batalhão do Exército, que deveria guardar o Palácio do Planalto. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do batalhão do Exército, que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto. E eu tenho certeza que isso, a investigação vai poder e vai apurar tudo que nós temos. Sobre o momento atual, Ibanez falou sobre as implicações políticas na segurança pública do DF, com a proposta da criação de uma Guarda Nacional e a ameaça ao Fundo Constitucional que paga por estas estruturas. Nós temos toda uma estrutura que vive em torno dessa capital da República. Se não fosse o Distrito Federal, seria outro lugar. Então esse Fundo Constitucional ele é mais do que necessário. E eu tenho tranquilidade e vou debater com os atores políticos dentro da forma necessária para que a gente mantenha o Fundo Constitucional e mantenha as forças de segurança da maneira como estão e na gerência do Sandro Avelar. O governador também falou sobre novas medidas de governo e o enfrentamento aos problemas da saúde pública do DF. Ele ainda comentou a demissão da presidente do IGES esta semana. Em relação ao IGES, eu quero dizer que nós vivemos aqui no Distrito Federal já de alguns anos uma crise na saúde. Então a culpa não é só do IGES, a culpa não foi da Mariela só. Nós temos um problema seríssimo de saúde no Distrito Federal que precisa ser resolvido. Nós fizemos já no início desse ano, já vinha sendo gestado anteriormente e foi assinado pela nossa vice-governadora Celina Leão a contratação de quase 1.000 servidores na área da saúde, 1.300 servidores na área da saúde, tentando reforçar esse atendimento na área da saúde. Bom, a gente vai avançar um pouco nesse assunto, porque eu vou conversar ao vivo agora com a Mara Mendes para a gente entender melhor a repercussão, os bastidores, depois da volta do governador Ibanez. Mara, boa noite para você. Oi, Porta Nova, boa noite. Olha, nos bastidores, o que se faz é um levantamento em relação à lealdade da base aliada, principalmente aqui na Câmara Legislativa. Nos corredores se diz que alguns aliados se mantiveram ali firmes, outros nem tanto. E o que se fala é que se o governador tivesse demorado mais um pouco nesse afastamento, talvez a base aliada iria se rachar por completo. Mas o consenso que se diz é que
é um momento de reconexão. O governador vai ter que reconectar, vai ter que se reconectar com as alianças que ele fez, até mesmo antes mesmo de ser reeleito, porque, na verdade, o que se fala é que ele foi afastado no momento de largada, de início de governo. Então, isso atrapalhou e atrapalhou muito, por mais que a governadora em exercício, Celina Leão, tivesse feito um bom trabalho, mas agora é um momento de fazer essas reconexões, na verdade, estabilizar a base aliada, né, Portanova? A gente conversou com o líder do governo aqui na Câmara Legislativa, o deputado Robério Negreiros, que falou exatamente a respeito disso. Vamos ouvir. Eu, como líder do governo, desejo que uma boa gestão, nós vamos ajudar bastante, e que essa reconexão aqui com o Poder Legislativo é muito importante. Toda gestão de um governo é muito importante ter essa sintonia com a Câmara Legislativa e o respeito, principalmente, não só aos governistas, mas como à oposição, que trabalha também muito importante, aperfeiçoando todos os projetos de governo. E, Portanova, o governador Ibanez Rocha volta aí com um grande desafio, que é arrumar a casa da Secretaria de Saúde. Então, são muitas mudanças que a própria base aliada diz que vai ter que ficar firme para poder ajudar o governador nesse sentido, viu? É verdade, a própria governadora admitiu ali que tem uma crise, a casa está pegando fogo, vamos dizer assim, tem que colocar em ordem. Obrigado, Mara, pelas informações.